em Êxodo capítulo 5. Meus irmãos, nós já vimos anteriormente que Moisés foi criado lá junto ao faraó, nos palácios do Egito, se tornou um homem e, segundo os historiadores, era um dos generais do exército egípcio, mas ele era hebreu e tentou libertar os seus conterrâneos, ou os seus familiares, vamos dizer assim, da escravidão que eles viviam no Egito. Teve um problema e foge para Midian. Moisés chega em Midian com 40 anos de idade. Casa-se com Zípora, filha de Jetro, e vai ser pastor de ovelhas nos desertos de Midian. Com certeza esse homem já achava que não tinha mais nada a ver com Egito, não tinha mais nada a ver com o povo hebreu. Vou tocar minha vida. E ele tocou a vida. 40 anos depois, ele é despertado, curiosamente, por uma sarça que ardia e não se consumia. E ele, curioso, como qualquer um de nós estaria curioso com uma situação dessa, ele vai olhar aquilo de perto e Deus fala com ele. E ele tem um confronto ali com Deus, quando Deus fala com ele que vai mandá-lo para o Egito para tirar o povo, e ele vai resistindo de todas as formas. Ele resiste, ele fala que o povo não vai ouvir, que o faraó não vai obedecer, que ele era gago, e ele arruma todo quanto é tipo de desculpa. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um homem de 80 anos. Não era um jovem forte, saudável, aos 20, aos 40, aos 30 anos de idade. Era um homem de 80 anos. Ele tinha suas razões pela qual ele não queria voltar ao Egito. Mas não teve jeito, ele teve que voltar para o Egito. E ele volta para o Egito e no retorno ele quase que morre, porque Deus queria matá-lo numa pousada porque ele não havia circuncidado um de seus filhos, e a sua esposa Zípora toma a frente, faz a circuncisão, e Deus poupa a vida dele. Ele continua a sua caminhada para o Egito, e junto com ele encontra com seu irmão Arão, e eles vão para o Egito. Meus irmãos, nós vamos ler o capítulo 5, mas é necessário que você tenha bem claro na sua mente que este homem agora está chegando no Egito para cumprir a ordem do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A primeira vez que Deus fala quem Ele é, de Gênesis até aqui. Deus não havia falado isso com Abraão, não havia falado isso com nenhum dos antepassados de Moisés, quando ele se declara: eu sou o que sou. E Moisés está indo, ele agora, ele está indo para que Deus faça aquilo que Deus tem que fazer através dele. 80 anos de idade, acompanhado do irmão que falava bem e carregando um pedaço de pau na mão, um bordão. Era o que ele tinha, diante de um grande exército de um império da época, para libertar um povo que era escravo. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5, nós vamos ler até o capítulo 1 do versículo 6, o capítulo 6, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó:
quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e juntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar estouro em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizeis: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Irmãos, vamos ver algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, versículos de 1 a 3. No verso 1, Moisés fala a Faraó, e eu quero falar uma coisa aqui, de forma arrogante, e não como o Senhor havia dito a ele que ele deveria falar no capítulo 3, versículo 18. Se você comparar a fala de Moisés no capítulo 5, versículo 1, com o capítulo 3, versículo 18, principalmente se você procurar nos originais e procurar uma interpretação ou diversas interpretações, você pode achar em outras Bíblias, ele vai omitir algumas palavras que Deus havia dito que ele deveria falar, ele modifica umas outras. Deus havia dito para ele: você vai ao Faraó e vai levar os anciões. Ele vai ao Faraó
juntamente com Arão, e não leva os anciões. Ele, na verdade, ele com certeza, tudo indica que ele achou que chegava lá, ia falar e tudo ia acontecer. E ele foi. Isso está aí no versículo 1. No versículo 2, você vai ver que a reação de Faraó é uma reação arrogante. Faraó não tinha como saber quem é o Senhor. Realmente Faraó diz: eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor para que ele ouça a voz? Quem é esse tal de Yahvé que você está falando? Eu não sei quem é não, hein? E realmente ele não sabia. Porque antes de Moisés, Deus não havia se revelado dessa forma. Deus havia falado com todo mundo. Deus, é o primeiro lugar que Deus diz: eu sou o que sou. E o Faraó, ele reage de forma negativa. Ele não tinha como conhecer o Senhor. Quando nós chegamos no verso 3, Moisés fala pela segunda vez, e dessa vez ele fala agora de forma diferente. Quando ele vê a reação de Faraó, ele abaixa, vamos dizer assim, vou usar aqui uma gíria, irmãos, me desculpe, mas ele abaixa o facho, e ele fala agora diferente. Ele fala que era para ir a caminho de 3 dias, que Deus havia falado para ele falar. Na primeira vez ele não falou. E aí ele argumenta que o Senhor poderia adoecer o povo. Ele vai dizer: o Senhor, porque se nós não formos adorá-lo, pode ser que o Senhor nos ataque com pestilência, com a espada, nós vamos morrer e você vai perder os produtores de tijolo aí no Egito. Ele faz uma argumentação junto a Faraó, e mesmo assim não resolve nada. Quando você pega do versículo 4 e vai até o versículo 9, nós vamos encontrar todo um processo onde o que nos mostra que a fala de Moisés, até mesmo a mudança de linguagem dele diante do Faraó, não surte efeito nenhum. E aí, a obediência de Moisés a Deus, é bom que você entenda isso, a obediência de Moisés a Deus trouxe sobre o povo sofrimento. É o que está no texto. Moisés está obedecendo. Ele não queria vir, meus irmãos. Ele não queria se meter nesse negócio. Ele não quis. A primeira fala dele não é aquilo que Deus mandou ele falar. Ele fala a segunda vez, mais ou menos dentro daquilo que Deus mandou. E a reação à obediência dele a Deus é uma reação negativa sobre o povo. Trouxe mais sofrimento sobre o povo. Quando você chega no versículo 10 e vai até o versículo 21, nós vamos encontrar que o Faraó vai aumentando o fardo sobre os hebreus. Faraó vai aumentando os fardos. Os hebreus tinham que fazer os tijolos, os egípcios arrumavam as palhas, porque o tijolo era feito com a lama do rio Nilo, e eles misturavam palhas para fortalecer os tijolos, mas quem oferecia as palhas eram os egípcios. E o Faraó corta o fornecimento de palha. Agora os hebreus tinham que arrumar as palhas, agora os hebreus tinham que fazer os tijolos na mesma quantidade, e eles se espalharam procurando palha para fazer tijolo e não deram conta. O fardo de Faraó sobre o povo, o jugo de Faraó tira a força do povo.
Meus irmãos, aqui é necessário que a gente abra um parêntese, porque quando nós vamos lá para Mateus 11, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve e suave. Irmãos, que coisa impressionante. O fardo do Egito é pesado, tira as forças. O fardo de Cristo é leve, é suave. O fardo do Egito significa esse mundão, esse sistema do mundo, que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, que nós não devemos nos conformar ou não entrar na forma ou na forma. Porque, meus irmãos, o fardo do mundo é pesado. É isso que nós encontramos aqui. Faraó não obedece à palavra de Deus, o Faraó não obedece a Deus, e ele lança sobre os egípcios, sobre os hebreus, um fardo pesado, enquanto o nosso Senhor Jesus promete descanso. Jesus promete ajudar e levar o jugo, o Faraó impõe o jugo. Jesus promete colocar junto com aqueles que são dele o pescoço sobre o jugo e ajudar o Faraó. Põe jugo, o Faraó põe peso sobre o povo. E aí, meus irmãos, o texto é interessante, que só restou ao povo descontar em Moisés o seu sofrimento. É o que restou para o povo, quando eles vão dizer, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, está aí no versículo 20, e disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, que o Senhor julgue vocês dois, porque vocês dois trouxeram espada e dor sobre nós. O velho de 80 anos agora tem que sofrer a revolta do povo, e o que ele estava fazendo era somente obedecer a Deus. Ele só estava obedecendo a Deus, e ele não estava fazendo aquilo que ele queria, porque o que ele queria, ele tinha feito há 40 anos atrás e não deu certo. E agora a situação se complica. Quando nós chegamos aí no versículo 22 até o capítulo 6, versículo 1, que é o final do capítulo 5, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: meus irmãos, Moisés agora vai conversar com Deus. Ele volta para o Senhor e disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Meus irmãos, Moisés se dirige a Deus de forma franca, e ele pergunta por 2 vezes no mesmo versículo: por quê? Meus irmãos, são poucos textos na Bíblia onde o homem chega diante de Deus e diz por quê. Nós vemos Abacuque fazendo isso. Tem mais alguns poucos textos, mas ele diz por quê? Por que o Senhor fez isso? Moisés demonstra toda a sua frustração diante do que estava ocorrendo. Isso é raro, meus irmãos, nas Escrituras. Alguém demonstrar diante do Deus excelso, Criador dos céus e da terra, a sua frustração com Ele, e Ele vai dizer mais: pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Sinceramente,
Eu aconselho a você não fazer um negócio desse. Por que o Senhor me mandou para cá? Por que o Senhor não livra esse povo? O Senhor só está fazendo esse povo. E ele ainda ficou vivo. Ele ficou vivo para escrever a história. Ele demonstra toda a sua frustração. Na verdade, Moisés ele não está agindo aqui por rebeldia, meus irmãos, mas ele demonstra sinceridade em seu desencorajamento, na sua confusão, pela possível ou ele achava que a ausência de Deus. Então o que Moisés está demonstrando aqui não é uma rebeldia, não é alguém que está agindo de forma rebelde com Deus, ele está desiludido, ele está sendo franco. Eu não queria vir, eu falei com o Senhor, isso não ia dar certo, eu não queria vir, o Senhor me mandou. Por que o Senhor não... Por que o Senhor não livra esse povo? É interessante, meus irmãos, que nós estamos diante de vou voltar a falar, como já falei, um homem de 80 anos, um homem experiente, cansado, era trabalhador num deserto, e vai fazer a vontade de Deus, e o encontro com o faraó foi ineficiente, não funcionou. Não funcionou. Lembre-se, ele estava obedecendo a Deus e não funcionou. Chegamos no capítulo 6, versículo 1, e o que impressiona no capítulo 6, versículo 1, que Deus ignora os questionamentos de Moisés. O texto do capítulo 6, versículo 1, diz: Senhor Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Meus irmãos, Deus ignora completamente a fala de Moisés. E se nós depois para frente, nós vamos ver que Moisés vai ter outros questionamentos com Deus na caminhada dele pelo deserto, antes deles chegarem à terra prometida. Mas Moisés, ele é ignorado por Deus. Deus nem fala com ele: rapaz, você está sendo soberbo, você está me questionando. Deus não fala nada. Deus não fala nada com ele. Só fala com ele aquilo que ele tinha que falar. Você vai verás o que eu hei de fazer. Você verás o que eu hei de fazer. E aí, Deus não reclama dele, nem Moisés, na verdade, estava reclamando de Deus. Aqui tem uma coisa interessante, meus irmãos. Moisés, ele não reclama de Deus. Moisés reclama para Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Nós costumamos a reclamar de Deus. É porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Ele não faz isso. Ele reclama para Deus. Ele não reclama de Deus. Por isso Deus responde a ele. E essa é a grande diferença de Moisés. Ele não murmura contra Deus diante do que está acontecendo. Ele simplesmente reclama para Deus o que estava acontecendo. Meus irmãos, esse texto nos ensina 3 aspectos de Deus que nós precisamos de entender. O nosso Deus, o Deus da aliança, ele requer obediência. Moisés tem que falar o que Deus determinou, independente da reação de Faraó. Ele tem que falar. Ele fala a primeira vez, não fala do jeito que Deus falou, mas ele fala a segunda está mais ou menos dentro daquilo que Deus havia falado com ele no capítulo 3, versículo 18.
Então, esse texto nos ensina que o Deus da aliança, ele requer obediência. Você tem que fazer ou falar, Moisés, o que Deus mandou. O Deus da aliança requer adoração, porque ele fala com o faraó: olha, o povo tem que sair para adorar. O povo tem que ir adorar. Porque o Deus da aliança requer adoração. E o Deus da aliança, meus irmãos, nesse texto nos mostra que ele é soberano. Não é porque você está fazendo o que Deus mandou, significa que as coisas sairão da forma que você quer. E muitas das vezes, quando nós fazemos o que Deus mandou, não sai do jeito que nós gostaríamos. Ah, mas eu estou fazendo do jeito que Deus mandou, e quem falou com você que vai sair do jeito que você quer? A decepção nossa diante da soberania de Deus às vezes nos surpreende, porque às vezes nós queremos que o Deus soberano seja sujeito à nossa vontade. Esse é o problema. A soberania é minha, porque o Deus soberano tem que fazer conforme aquilo que eu quero, ou que eu imagino que é o certo, porque eu imagino que Moisés imaginou que Faraó ia virar e falar assim: tudo bem, podem ir. Foi Deus, Yahvé, que mandou, Senhor, Criador dos céus e da terra, então pode ir. Qual foi a surpresa dele? Mais carga sobre o povo. Então, Deus soberano é soberano. Ele é soberano. E nós devemos entender isso. Nem sempre, quando fazemos a vontade de Deus, significa que as coisas vão sair do jeito que nós gostaríamos. Mas independentemente do resultado que nós vemos, que a gente enxerga com os nossos olhos humanos, nós temos que acreditar que obedecer a Deus está sobre todas as coisas. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por a nossa obediência. E fim de papo. Não importa se não deu certo ou conforme os nossos olhos, não deu certo. Moisés falou com o faraó e ao invés do povo sair para adorar, a carga aumentou. A dor e o sofrimento aumentaram. Não importa. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que o homem, quando ele está em Cristo, que ele conhece a Deus, ele não está preocupado com o que ele está vendo, o que está acontecendo, ele quer obedecer, porque ele conhece o seu Senhor. Ele conhece o seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor é fiel, e ele vai obedecer. Mas o homem sem Cristo, ele não sabe quem é o Senhor. É o faraó. Quem é esse Senhor? Ele não devia nem ter feito essa pergunta. Porque depois na frente nós vamos ver o que realmente vai acontecer. Ele não devia nem ter feito essa pergunta. Ele devia ter falado: vocês somem daqui o mais rápido possível, porque eu não quero nada com esse Deus de vocês. Mas não é isso que ele faz. Então o homem sem Cristo, ele desafia Deus. Ele não se submete. O que nós vamos fazer com esse texto? É uma história bonita, né? Vamos ver que para frente depois vai acontecer outras coisas, mas tudo bem. Deus já prometeu aqui que vai resolver o problema, está aí no versículo 1. O que fazer? Primeiro ensinamento que esse texto traz para mim e para você hoje: seja fiel à palavra de Deus. Se Deus falou com você para fazer aqui, é aqui, não é ali, não é acolá, não é meio para lá, nem meio para cá. Faça o que Deus te mandou.
Se o Senhor te fala, se alguém te deu bateu num lado do rosto, você tem que dar o outro. Você tem que amar aqueles que te perseguem. Você tem que orar pelo governo. Faça o que Deus mandou você fazer. Mesmo que você não entenda, que você acha que está dando tudo errado, não se importe com isso. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Deus fala com você, cale a sua boca diante daquele que te agride, cale a sua boca. Faça o que Deus mandou. É o primeiro ensinamento, seja fiel ao que Deus mandou você fazer. Segundo ensinamento, mantenha-se firme com o Senhor apesar das dificuldades. Moisés, você vai ter que ficar firme diante desse faraó. E olha, meus irmãos, virão novas dificuldades. Então você tem que manter firme, porque o Senhor é contigo. É interessante, né, quando a gente vai encontrar Josué entrando na terra, porque Moisés não vai entrar, nós vamos ver isso lá no final de Êxodo, mas Josué vai entrar. Aí quando Josué vai entrar, que ele vai substituir Moisés, Deus fala com ele, sede forte e corajoso. Aí você pensa assim, forte e corajoso, porque tem batalha, tem guerra, tem isso, tem aquilo, eu preciso de espada. Não, o texto diz assim, sede forte e corajoso para fazer tudo que eu te mandar. Meus irmãos, a gente tem que ter força e coragem, a gente tem que ter firmeza para fazer o que o Senhor manda, diante das dificuldades que nós enfrentamos como igreja. E essas dificuldades são muitas, começa dentro da nossa própria casa, começa no meio do povo, começa numa cidade onde muitos não pensam como a gente tem que ter firmeza. Deus mandou fazer assim, eu vou fazer assim. Parece que não está dando certo, eu não ando pela aparência, eu ando pela obediência. Terceiro ensinamento aqui nesse texto, não se espante com os faraós deste mundo. Não se espante com o faraó deste mundo. O faraó deste mundo, eles não são nada. E nós nos espantamos demais com os faraós desse mundo. E eu não vou nem citar o nome de alguns que você já sabe por aí. Irmãos, faraó deste mundo é nada diante do soberano. Deus, cai duro, morre. Levanta alguém, destrói ele. Deus, meus irmãos, os faraós desse mundo não são nada. Não se espante diante da força e da rebeldia deles diante do Senhor. Porque ele colocou o peso dobrado sobre o povo está morrendo. Deixa isso para lá. Tem gente que fica espantado, porque vai acontecer isso, e eles vão colocar isso assim, a igreja, coitadinha da igreja do Senhor Jesus, vai ficar submissa às leis provocadas por aqueles homens lá, de não sei, de Brasília. Meus irmãos, esquece disso, nós somos a igreja do Senhor. Não importa se Faraó vai colocar mais carga, sem palha, com palha, esse povo vai sobreviver e vai sair do Egito. Fim de papo. Faraó pode pedir quantos tijolos quiser, sem palha, com água, sem água, esse povo vai sair do Egito e vai para a terra prometida, e fim de papo, porque o soberano mandou. Meus irmãos, pode vir o que quiser, pode vir o inferno todo, nada pode tirar da mão do Senhor o seu povo, nada pode. Foi prometido a ele que todos os seus inimigos seriam colocados debaixo do estrado dos seus pés.
Isso está lá no Salmo, e Jesus leu isso, entendeu isso e caminhou firme para a morte, porque ele sabia que ele ia esmagar a cabeça da serpente naquela cruz. Ele sabia disso. Por mais que o calcanhar dele fosse ferido, conforme diz Gênesis 3, versículo 15, mas a cabeça da serpente seria esmagada. A igreja do Senhor vai estar com o Senhor na glória. Fim de papo. Não tem conversa, Faraó. Não tem conversa. Olha o que está escrito, meu irmão. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Esse povo não tinha arma, esse povo não tinha exército, esse povo não tinha cavaleiros, não tinha carros de guerra, mas esse povo tinha o Senhor. Quarto ensinamento: o fardo do Egito é pesado. Não queira ficar debaixo do fardo do Egito. Fuja do Egito. Egito e Babilônia, meus irmãos, significa esse mundão que nós temos aí. E todas as vezes que você quer fazer negócio com esse mundo, você quer ficar envolvido com esse mundo, o fardo é pesado. Esse é o quarto ensinamento. O quinto ensinamento que nós precisamos tirar para nós é que Jesus é o melhor companheiro diante da luz desse mundo. O fardo de Jesus é leve. O fardo do Senhor é leve. Ah, mas é uma guerra. Meus irmãos, nós estamos numa guerra, mas nós não vencemos guerras. Nós estamos na batalha, mas nós não vencemos batalhas. Nós temos um general. Nós temos o leão da tribo de Judá. Nós temos o Todo-Poderoso. Ele vence as nossas batalhas. Ele vence as nossas guerras. Ah, está difícil. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para o Faraó. Olhe para o Senhor. Não olhe para o Faraó. Não se importe com o Faraó. Deixa o Faraó colocar a carga que ele quiser. Nós somos a igreja do Senhor. Nada pode com o nosso Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor. E nós haveremos de passar por onde tivermos que passar. É o mar? Que se abra. É o deserto? Fique tranquilo, deserto. Você pode ser quente do jeito que for, mas eu vou passar debaixo da nuvem. Meu Senhor há de completar a nossa caminhada. Moisés, no seu primeiro encontro com o Faraó, foi completamente ineficiente aos olhos dele, aos olhos humanos, mas sabemos que o Senhor estava e está no controle de todas as coisas. O encontro dele com o Faraó foi ineficiente. A aparência do mundo, meus irmãos, é insignificante diante do Senhor dos Exércitos. O mundo arrota poder, mas o poder está na mão do nosso Senhor. E não importa, Moisés, o povo do Senhor vai sair do Egito e será com mão forte. Nós sairemos deste mundo com mão forte,
seguro por aquele que realmente pode nos dar algo que esse mundo não pode dar. Por isso, levante a sua cabeça, não olhe para as aparências, caminhe firme, obediente ao seu Senhor, sabendo que no Senhor a nossa vida, nosso trabalho não é vão. Não é vão. A Ele toda a honra e toda a glória. Curva a sua cabeça. Eu quero que você responda uma pergunta. Será que você não está assim, olhando as batalhas da vida com um olhar de egípcio? Ou achando que as coisas só estão piorando? Então eu te aconselho a fazer o que Moisés fez. Ao invés de falar de Deus, fale para Deus. O Senhor te ouve, o Senhor te ajuda, e a hora que você acha que nada dá certo, aí talvez seja o grande momento do Senhor abrir as portas para a sua vida. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te dê ânimo, disposição para realmente caminhar para a glória do nome dEle. Ora, Senhor, e depois nós vamos cantar um cântico e encerrar com uma oração e a bênção do Senhor.